Olá a todos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eduardo e estou aqui nesse vídeo para dar continuidade à nossa playlist de resolução das provas de matemática do IME do ano de 2012. Espero que vocês gostem. Vamos para a questão. Nessa questão 5 da prova do IME, diz o seguinte: uma pirâmide regular triangular apresenta um volume V. Determine o raio da circunferência circunscrita a uma das faces laterais da pirâmide em função de V, sabendo que o ângulo do vértice vale 30. Bom, inicialmente você pode ficar um pouco confuso, né? Principalmente sobre a figura, talvez. Ele fala ali o volume e depois já diz raio da circunferência circunscrita a uma das faces laterais. Bom, o que acontece? Principalmente o ângulo do vértice, né? O que seria esse ângulo do vértice? Essa questão, então, eu já fiz o desenho aqui para dar uma aceleradinha na nossa resolução, certo? Que vai demorar um pouquinho, tem bastante conta. E vou explicar aqui para vocês o que acabou sendo desenhado aqui. Bom, essa pirâmide, quando ela é dita regular, quer dizer que a base dela é formada por um polígono regular, né? Como no caso a pirâmide é regular triangular, a base é um triângulo e, consequentemente, um equilátero, por causa justamente da regularidade, né, do conceito ali da pirâmide regular. Além disso, temos alguns fatos sobre essa pirâmide. A projeção do vértice no plano da base é perpendicular, certo? Forma 90 graus ali. E o ponto girado, ali nesse caso o ponto O, é o centro da base dessa pirâmide. Daí temos alguns outros fatos também. A aresta dessa pirâmide, a aresta lateral, todas são iguais. Esse fato vem da possibilidade de nós desenharmos, encontrarmos, na verdade, três triângulos congruentes. Por que eles são congruentes? Bom, não é o centro da face da base? Então aqui vale Rzinho, aqui é Rzinho, aqui é Rzinho também, certo? E aqui não é a altura, não é um lado do triângulo que acaba coincidindo com os dos outros três. Logo, além do fato de ser 90 graus, certo? Então, ora, temos lado, ângulo, lado, caso de congruência, perfeito? Então, as hipotenusas, ou seja, ali as laterais vão ser todas iguais, acaba valendo azinho, certo? Bom, então, explicado isso, vamos agora explicar o porquê, o que seria esse raio da circunferência circunscrita que ele quer que a gente determine. Bom, a primeira coisa que a gente pode imaginar é aqui o desenho de uma face lateral qualquer, haja vista as três sejam equivalentes, né? Bom, temos aqui a face lateral ADC. O ângulo do vértice é justamente o ângulo esse ângulo daqui do triângulo, que vale 30 graus. Perfeito? Então, o ângulo do vértice seria ali o ângulo de abertura da face lateral. Só que é o ângulo do ponto, né, aqui, que parte do vértice. Perfeito? Bom, além disso, temos que aqui vale A e aqui vale A. Além daqui vale L. Perceba o seguinte, ADC é isósceles, certo? Se ADC é isósceles, aqui é alfa e aqui também vai ser alfa, ou seja, o mesmo ângulo. Perfeito? Logo, a gente vai ter o seguinte. Com isso, a gente consegue encontrar o alfa, certo? A partir da soma dos ângulos internos de um triângulo. Encontrado o alfa,
conseguimos aplicar a lei dos senos nesse triângulo e encontraremos, além da relação entre A com L, conseguiremos determinar o valor de R em função de um dos lados desse triângulo, perfeito? Encontramos então esses resultados. O A em função de L e o R, né? Eu vou chamar de R, haja vista a gente esteja falando ali sobre o circuncentro e não o incentro, que geralmente as notações elas ocorrem dessa forma. R para o incentro, né? o em raio, e R para o circunraio, certo? Bom, seno de 75 vale raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Isso dá para se chegar a partir da soma dos arcos. Perfeito? E então, aqui, já que seno de 30 é meio, ao você passar multiplicando, corta com 2, L é igual a R. Fazendo os algebrismos, né, você consegue chegar nessas duas relações. Então, o que a gente descobriu? Que para achar R, basta acharmos L, perfeito? Sabendo que temos que encontrar esse R em função do volume. Ora, se temos então que encontrar o raiozão aqui em função do volume, vamos calcular o volume, certo? Para calcular o volume dessa pirâmide, a gente sabe o seguinte, que V é 1/3 da área da base vezes a altura. A gente tem a área da base? Indiretamente ali a gente tem, por causa que não é um triângulo equilátero. Então, já existe ali uma relação entre a área de um triângulo equilátero a partir do seu lado. Ela é obtida bem tranquilamente, digamos assim, realizando ali a construção da altura desse triângulo equilátero, certo? Sabendo que essa altura acaba coincidindo com a mediana, né? Com isso aqui acaba valendo L sobre 2. Aí você aplica Pitágoras nesse triangulinho aqui, ó, L sobre 2, L e aqui o H. Você descobre o H e faz que a área da base, que a área de um triângulo equilátero acaba sendo a base vezes a altura dividido por 2, perfeito? Então, com isso, você chega na relação que eu vou escrever agora. Perfeito. A área da base vai ser então L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porém, a gente não consegue partir de uma fórmula direta encontrar o H em função de L. Haja vista a dependência entre A e L existir a partir do ângulo do vértice ali. Perfeito? Então, bom, provável que existe uma fórmula, mas não é algo que vale a pena ser memorizado. Para descobrir H, então, basta olharmos para o triângulo AOC. O triângulo AOC, do triângulo AOC, a gente vai ter o seguinte. Então, do triângulo AOC, teremos que um cateto valerá H, que é a altura da nossa pirâmide. Outro cateto valerá 2/3 de H, que é a altura do nosso triângulo equilátero. E a hipotenusa A. Bom, mas não entendi por que esse 2/3 de H, de onde ele veio? É porque, quando a gente traça aqui a altura da nossa pirâmide, ela corta aqui nesse ponto O. Porém, esse ponto O, ele é justamente o encontro das medianas, certo? Pelo fato de ser um triângulo equilátero. E aí, a gente tem a relaçãozinha das medianas, né? Que esse tamanho, ele é o dobro desse daqui, certo? Com isso, a gente consegue relacionar esse pequeno tamanho aqui com a altura total, certo? Acaba sendo ali 2/3 da altura do triângulo equilátero. Perfeito? Eu vou gravar um vídeo explicando o motivo dessa divisão, né, dessa razão entre as medidas. Ela basicamente consiste em áreas, tá? Ela é relativamente simples de entender, porque não envolve nada muito complicado, certo? Vou gravar.
para vocês poderem entender melhor o porquê de ser a razão 1 para 2, certo? Então, voltando aqui para a resolução, a gente vai ter que Hzinho, por ser a altura de um triângulo equilátero, acaba também sendo notável até esse resultado, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras e isolando Hzão em função de L, já utilizando essa relação aqui, certo? Eu vou colocar aqui 1, perfeito, 2, e o Pitágoras vai ser aqui o nosso 3, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 e 2 em 3 e isolar Hzão, certo? Vou fazer isso. Então, chegamos aqui então que Hzão vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado, que multiplica 5 mais 3 raiz de 3, tudo isso sobre 3, certo? Aí agora basta encontrarmos o volume, certo? Na verdade, assim, encontrarmos o L, né? Que o volume o problema supostamente nos deu. Então, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que vai ser L, certo? Raiz de 5 mais 3 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Escrevendo dessa forma, fica fácil de ver que o raiz de 3 simplifica. E, além disso, temos então que V vai ser L ao cubo sobre 12, que multiplica raiz de 5 mais 3 raiz de 3. Mas veja bem, não sabemos que L é exatamente o circunraio. Então, descobrindo L, a gente acaba descobrindo o raio, o circunraio. Então, a gente sabe que isso daqui é exatamente igual ao circunraio ao cubo sobre 12 raiz de 5 mais 3 raiz de 3. Logo, a gente vai ter que o raio ao cubo vai ser 12 vezes sobre raiz quadrada de 5 mais 3 raiz de 3. Bom, sabendo que r ao cubo é 12 vezes sobre raiz quadrada de 5 mais 3 raiz de 3, basta, então, extrair a raiz cúbica que obtemos a nossa resposta, certo? Raiz cúbica aqui. E é isso. Chegamos aqui no nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu cortei um pouquinho algumas partes, alguns algebrismos, para que a resolução não fique muito extensa, já que esse problema acaba tendo bastante conta. Mas assim, não muito, mas assim, também não é pouco. O que faria o vídeo ficar muito longo, certo? Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Se vocês não gostaram, deixa o não gostei. Eu vou indo nessa. Até mais. Fui!